Jeremias, capítulo 5, verso 17 ao 26. Verso 17 diz assim: certo dia ele estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram no leito até o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele imediatamente, na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Cheios de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Glórias a Deus. Pode se assentar, meu amado. Deus tem propósito em todas as coisas. O Senhor tudo formou, o Senhor tudo fez, o Senhor tudo conhece. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a vida dos meus irmãos que estão aqui. Deus sabe aqueles que ficaram, aqueles que queriam vir, mas não puderam. Deus está no comando das coisas. E a gente sabe que o Senhor nos ama e nos ama muito, porque enviou Jesus Cristo, para que naquele dia Ele morresse naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos liberdade. E hoje nós podemos estar aqui, glorificando e adorando o seu santo nome. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, estava no seu ministério, pregando e levando a palavra do Senhor naqueles dias. E tantos milagres, prodígios, muitos milagres aconteciam. Algumas pessoas acreditavam e outras não acreditavam. E Deus, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, Ele estava ali, naquele momento, falando para muitas pessoas, falando ali, naquela casa, naquele local, e que não é diferente dos dias de hoje. Estamos hoje todos aqui reunidos. Estamos aqui hoje para sermos alimentados na alma e no espírito, colocando as nossas orações diante do Senhor, falando do Senhor, se alimentando do Espírito Santo, se alimentando dessa palavra que é verdadeira e que cura as nossas vidas. Não era diferente neste momento ali? Imaginem, todos assentados, todos ali ouvindo o Senhor falar. Eu fico imaginando, meus amados, que privilégio, pastor Lucas, Jesus, o
próprio Deus, cheio do poder do Espírito Santo, falando para pessoas ali se alimentando, querendo mais de Deus. Em meio àquelas pessoas, também existiam aqueles que estavam ali somente para ver, somente para criticar. Mas Jesus sabia qual era a missão dele. A missão dele era levar as boas novas para todos aqueles que crescem. Ah, meus amados, que possamos aproveitar as oportunidades de estar na casa do Senhor, aprendendo mais de Cristo, aprendendo mais do Senhor, porque tudo que nós aprendermos aqui, nós levaremos para a eternidade. Nós levaremos para a eternidade. Ah, meus amados, tudo que nós vamos passando aqui, passa tudo tão rápido. Parece que foi ontem que começou essa pandemia, lá no dia 18, 17 de março, e nós aqui já chegamos em agosto, 27 de agosto. Mas eu creio, meus amados, que Deus está cuidando de todas as coisas. Eu não perco a esperança e digo aos irmãos, não percam a esperança, porque Deus está no controle e está trabalhando. E eu creio que quando passar esta situação, os templos serão pequenos, porque haverá um grande avivamento, porque a gente sente falta de estar na casa do Senhor. Como é difícil ficar longe. Muitas vezes a gente não vem, porque está trabalhando, está fazendo outras coisas, mas a gente sente falta, porque como é bom viver em união com os irmãos. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, estavam aquelas pessoas ali todas rodeando a Jesus, e Jesus certamente falando com ousadia, falando com poder, saía virtude da sua boca, milagres estavam acontecendo naquele lugar, como está acontecendo neste lugar. Os nossos olhos físicos podem não enxergar, mas espiritualmente Deus está bradando no mundo espiritual, e está derramando sobre nossas vidas neste momento, a unção, a graça, a alegria, a paz, porque Deus é vida, aleluia, porque Deus é vida, e Ele está presente. Aleluia. E diz a palavra que o poder do Senhor estava com ele para curar. Curar. Se você hoje está enfermo, Deus quer te curar. Nós somos canais de bênção, e Deus usa com ousadia, e Deus faz milagres para aqueles que creem. Há uma palavra liberada sobre nós, de cura. Eu não sei se a tua cura é física, ou se a tua cura é na alma, é no coração, é na mente, é alguma mágoa que ficou, alguma tristeza, algum ressentimento, mas você precisa ser curado, e Ele está aqui nesta noite, porque nesta casa, que é casa de oração, a unção. Muitas vezes nós entramos e saímos, e não nos apercebemos, que este lugar é sagrado, que é pago um alto preço neste lugar, que os irmãos oram, que as irmãs oram, que há um preço pago,
E que quando nós colocamos a planta dos nossos pés dentro desse templo, nós somos revestidos de poder, de unção, de graça. A tristeza vai embora, a alegria entra em nossa alma, e nós podemos sair daqui, como o pastor Lucas falou, leves, alegres, felizes, porque Ele está neste lugar, e Ele estende as suas mãos grandes e fortes sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diga: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Jesus jamais, jamais, jamais vira o seu rosto quando um filho ora na terra. Quando nós clamamos a Deus, eu fico imaginando que os céus param, porque Ele enxugará toda a nossa lágrima, e Ele conhece toda a palavra que sai do nosso coração. Então Ele conhece a nossa oração. Quando eu oro, quando o pastor Lucas ora, quando o pastor William ora, quando os irmãos oram, o Senhor conhece a nossa voz, o Senhor conhece o nosso coração, e Ele sempre está de braços abertos, sempre, 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 sempre. É nós que muitas vezes nos constrangemos, pensamos que somos indignos, e até fugimos da presença de Deus, porque o inimigo coloca: você não merece. Mas em nome de Jesus, meu querido, essa palavra que você não merece está quebrada, está repreendida, está em nome de Jesus, repreendida da tua vida, porque você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor, para nessa terra, aleluia, comer as gorduras dessa terra, como está lá em Isaías: se creres e obedeceres, comerás o melhor desta terra, porque Deus tem vitória para as nossas vidas, enquanto nós vivermos aqui. É claro que nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós servimos a Deus porque Ele é Deus. Mas como Ele tem o amor por nós, assim como um pai tem por um filho, Ele nos abençoa. Ele nos abençoa. E olhando a palavra do Senhor, diz que ele estava ali naquela casa, e de repente chegou 4 amigos, pessoas que carregavam um paralítico. Por isso que é bom termos amigos, especialmente aqueles amigos que nos convidam para vir no culto da vitória, aqueles amigos que te convidam para ir para um grupo de oração, aqueles amigos que te levam para o lado certo das coisas, aqueles amigos que estendem as mãos na hora que você está mais necessitado e carente. E Deus sempre coloca pessoas boas ao nosso lado, pessoas para acrescentar em nossa fé. E olhando para a palavra de Deus, tinham 4 jovens, 4 homens, que certamente estavam muito conduídos, estavam querendo ajudar aquele paralítico, que estava passando por dificuldades, e eles ouviram falar que tinha um tal de Jesus, falando ali numa casa, fazendo um culto doméstico, e eles falaram: olha, Jesus está ali naquela casa, vamos lá até aquele local, vamos levar esse jovem que está com dificuldades. Eu não sei bem dizer se era amigo, se era irmão. A palavra do Senhor diz que eram 4 jovens, 4 homens,
acredito eu que devam ter sido amigos daquela pessoa que estava ali passando, e eles conduídos, eles com pena daquele jovem, querendo que a vida daquela pessoa fosse transformada, eles não duvidaram e creram que Jesus podia. Jesus pode curar. Meus amados, Jesus pode te curar nessa noite. Jesus pode restaurar o teu casamento nesta noite. Jesus pode arranjar uma forma de você pagar aquela dívida que você tem há muito tempo. Jesus pode tirar aquele teu ente querido que está lá do hospital hoje mesmo, porque Ele pode todas as coisas. Basta a gente crer e fazer, porque Deus faz a parte dele. A palavra do Senhor é muito clara e diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Não é diferente do que esses jovens fizeram. Eles foram até Jesus, eles chegaram a Jesus, e se depararam com uma casa cheia de pessoas. Imaginem a situação. Você chega no lugar. Quantas vezes eu cheguei nesse templo e não dava nem para subir nas escadarias porque tinha muita gente. E eu olhava e falava: puxa, como eu queria estar lá dentro. Porque eu sabia que a unção do Espírito Santo está neste lugar. E os jovens estavam ali querendo chegar próximo de Jesus, porque sabiam que a cura estava em Jesus. A cura era Jesus. E eles não queriam perder a oportunidade. E olha o que o ser humano é capaz de fazer quando ele quer alguma coisa. Tremendo. Tremendo. Eles olharam um para os outros. Eu aqui imagino. Não, hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia da cura, pastor Marcos. Nós não vamos voltar para casa. Nós viemos até aqui e nós temos que colocar esse jovem na presença desse Jesus. Porque diz que esse Jesus cura, então Ele vai curar esse rapaz. Muitos, às vezes, desistem no meio do caminho. Por isso que, quando você começa um propósito com Deus, você não pode desistir. Porque Deus não desiste de você. Você entende? Não desista dos caminhos do Senhor. Muitas vezes está difícil, muitas vezes você é menosprezado, muitas vezes você é criticado. Não desista, continue, porque aqueles que continuam, sabe para onde que vão? Morar no céu. Morar no céu com Cristo Jesus. Nós fomos feitos para a eternidade, pastor. Nós fomos feitos para a eternidade. Há um sentimento eterno dentro do nosso coração. As coisas aqui são efêmeras, passageiras, mas Jesus é real. E se você veio hoje, nesta noite, neste lugar, é porque tem um propósito nisso. Deus está te curando, Deus está te abençoando. Talvez você esteja com a sua vida tudo ótimo, tudo ok. Amém por isso, porque você assim é grato ao Senhor. Aleluia. Vejam a audácia desses jovens. Vendo que não havia como chegar até Jesus, subiram ao telhado. Foram para o alto, para um lugar superior. Eu não sei como é que eram feitos os telhados naquela época, mas eles devem ter tido um bom trabalho para afastar o telhado. Olha a ousadia que eles tiveram. Olha que ousadia. A casa nem era deles. Subiram no telhado, abriram o telhado. Ousadia e fé. Porque sem fé, meus amados, é
impossível agradar a Deus. E muitas vezes nós temos que ser mais que ousados perante o Senhor. Nós temos que usar da ousadia que Deus coloca em nossos corações, porque Deus gosta de pessoas ousadas, pessoas de fé. E Deus te encoraja nesta noite. Se você tem medo de alguma situação, hoje o Senhor, através do amor dele, vai lançar fora todo o medo, e vai te colocar uma unção de ousadia, e você vai orar pelos seus familiares, e você vai impor suas mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados, e os enfermos serão sarados, porque Deus quer, aleluia, que nós sejamos ousados, aleluia, assim como esses jovens foram. Imagina a cena, o leito descendo, é como se de repente alguém descesse na minha frente aqui, acompanhe a nossa imaginação, um jovem deitado numa maca, numa cama, descendo e ficando à frente de Jesus. E olha o que Jesus disse, vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Os seus pecados são perdoados. Meu amado, os teus pecados em Jesus Cristo, quando você confessa, são perdoados. Nenhuma outra condenação há quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, dizendo como o amado ali leu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo Ele fará. A palavra do Senhor também diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas todas serão acrescentadas. E muitas vezes, meus amados, por você aceitar a Jesus, por você ter esse espírito de ousadia, de dizer: eu quero esse Jesus, pessoas vão se levantar, pessoas vão te desafiar, pessoas vão dizer: olha, lá vai aquele crente, lá vai aquele Bíblia. Toda honra e toda glória seja para o Senhor Jesus, porque nós sabemos em quem nós temos crido, no Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Nós somos dele e ele é nosso, e ninguém arranca ele do nosso coração, porque nós sabemos que um dia nós vamos morar com ele nos céus, e lá nós vamos ter alegria abundante, paz abundante, prosperidade abundante. Nós estamos caminhando para o céu. Eu acho que a maior vitória que um ser humano pode ter na terra é ter aberto seus olhos espirituais e poder confessar que Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo é o Rei. E para provar que Ele é Pai, olha o que aconteceu. Por que pensais, disse Jesus, essas coisas em vossos corações, aqueles que te criticam, aqueles que dizem que você é um crente, para que ir lá na igreja? Deixa para lá, não tem nada. Aquelas pessoas que nos menosprezam. Jesus disse: qual é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? É mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Jesus tem o poder para todas as coisas. Ele é Deus para nos perdoar de todos os nossos pecados.
de toda aquela sentença que o diabo fez para te condenar. Ele é o nosso advogado. Hoje, Ele é o nosso advogado. E Ele paga a nossa conta. Ele nos absolve através dos seus argumentos diante de Deus. Porque um dia Ele vai ser o nosso justo juiz. E nós temos que estar com o nosso coração em Cristo Jesus. Porque Ele perdoa os nossos pecados. E para provar que Ele é o nosso Deus, Ele ainda disse para aquele jovem: a ti te digo, levanta-te do teu leito e vai para a tua casa. Jesus poderia ter curado e ele ter ido embora. Mas sabe qual que é a essência dessa palavra? A essência é que Deus quer que você aceite a Jesus. Que Deus quer que você aceite o Senhor como o teu único e suficiente Salvador. Porque daí os teus pecados serão perdoados. E como bônus, como o nosso Deus é tão grande, tão Pai, tão misericordioso, tão abençoador, ainda Ele vai te dar aquilo que você pede. Imagina você ser salvo e ainda comer o melhor dessa terra. Porque Deus é fiel. Está lá em Isaías. E eu creio, se creres e obedeceres, comerás o melhor desta terra. Meus amados, o Senhor é fiel para cumprir na sua vida. Tudo aquilo que está escrito nos céus a teu respeito, se você crer, e se você for ousado para tomar posse, Deus vai cumprir. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Porque Deus está falando em nossos corações. Porque Deus quer te dar perdão nesta noite. E quer ainda te dizer: eu vou te abençoar, como fez com este jovem, que pegou o seu leito e foi para casa, glorificando a Deus. Que você saia sobre dessas escadarias, descendo para a sua casa, glorificando a Deus, porque a vitória já veio na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em o nome do Senhor Jesus.